Graça e paz, boa noite a todos. Vamos esperar um momento enquanto os irmãos entram para o estudo e nós já vamos começar. Boa noite, Ana. Boa noite, Paulo. Os primeiros irmãos já estão chegando. Nós vamos iniciar então esse estudo da Palavra de Deus. Antes, eu os convido para iniciarmos com uma oração. Abaixe a sua cabeça e falemos com Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos achegamos a Ti. Ó Deus, sempre conscientes da nossa limitação e das nossas falhas, por isso, ó Deus, te pedimos perdão e ao mesmo tempo suplicamos que o Senhor nos dirija para, ó Deus, executar esse estudo e também compreendê-lo, segundo a tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, queremos nesse instante aproveitar para colocar diante do Senhor alguns pedidos que, ó Deus, nos chega nesse momento. Te rogamos pela irmã Marlene, esposa do presbítero Edilécio, ó Deus, que se encontra internada, que o Senhor a visite e seja com os médicos, com todo o tratamento que estão dando a ela, e abençoa também o presbítero Edilécio, sua família, para que eles possam aguardar no Senhor, ó Deus, o restabelecimento pleno da irmã Marlene. Abençoa também, ó Deus, aqueles irmãos que estão enfermos, alguns internados, como nosso irmão Valmeri, que o Senhor também acompanha ele, a sua família, abençoando e guardando, Deus. Lembramos também do nosso irmão Minervino, que, ó Deus, em poucos dias perdeu 2 membros da sua família. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor visite o nosso irmão, console seu coração, a sua vida. Abençoa também, a Deus, todos aqueles que estão carecendo do Senhor. São muitas os pedidos que nos chegam para orarmos. O Senhor conhece, por isso, ó Deus, investiga o nosso coração, as nossas petições e responde segundo o teu querer, segundo a tua vontade, ó Deus. Te agradecemos por tudo e suplicamos que o Senhor agora nos conduza em estudo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Marizene, boa noite. Jaqueline, que alegria tê-la aqui na nossa live. Que Deus abençoe sua vida, Jaqueline. Vamos lá? Vamos ver se tem mais alguém aqui. A Marizene, a Jaqueline, a Ana Lúcia, o Paulo. Muito bem, irmãos. Vamos começar esse estudo da palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre escatologia. Escatologia são a doutrina das últimas coisas que vão acontecer, né? A história, ela caminha para um fim. Ela tem um sentido, embora o mundo não ache sentido na vida, não ache sentido nas coisas da vida, nós que cremos em Deus, cremos na palavra de Deus, nós que temos Jesus Cristo, nós entendemos que a história ela está caminhando para um desfecho, que é
o juízo final, novos céus e nova terra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, é sobre isso que nós é, temos falado nessas últimas semanas, né? Então, é um estudo escatológico. E hoje nós vamos adentrar outra parte desse estudo, certo? Nós estamos ainda naquela parte do sentido da história, que a história está caminhando. Então, hoje nós vamos ver algumas partes a mais desse estudo bíblico, certo, gente? Vamos lá. Vamos lá. Eu mandei nos grupos aí, infelizmente a Jaqueline não vai ter o estudo, porque ela não participa dos nossos grupos. Mas eu posso mandar por e-mail, pelo Facebook aqui, Jaque. Se você me mandar um WhatsApp aqui, tá bom? O nosso WhatsApp, deixa eu colocar mais uma vez aqui. Ok? Para quem precisar falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, tá certo? Esse é o nosso WhatsApp. Que legal que você está feliz. Vamos lá. Então vamos lá, começando o estudo de hoje, certo? Então vocês estão com a Bíblia do lado aí, vocês vão acompanhando em suas Bíblias e também no estudo que eu mandei para vocês via WhatsApp, quem tem aí o documento pode abrir, ok? Então, como vocês podem ver aí, nós estamos estudando o sentido da história. Inclusive já passamos aí, né, pelo ponto 3, o sentido da história, lá na página 12, né? Deixa eu ver aqui. Na página 11 da nossa apostila, a página 11. Aí, a página 12, nós estudamos as interpretações cristãs do sentido da história, né? Então, que a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus, diferente do que os gregos, não é? E dos existencialistas pensam sobre a história. Nós cremos que Deus ele é o Senhor da história e que ele está atuando na história. Portanto, Deus é o Senhor da história. O ponto 3 é que Cristo é o centro da história. Tudo converge entre antes de Cristo e depois de Cristo, né? Tudo converge para Cristo na história. Mesmo o que ainda acontecerá será em prol da glória de Cristo. Então, tudo converge para Cristo, né? Nós vimos no ponto 4 ainda dessa questão que a nova vida já foi inaugurada. Nós falamos um pouquinho sobre nova vida, não é? E agora então nós vamos tratar sobre as implicações cristãs do sentido da história. Se nós, diferente do restante do mundo, cremos que a história ela caminha para um desfecho, e nós sabemos o que vai acontecer, e nós sabemos o que Deus espera de nós, então há implicações para a igreja, né? Há responsabilidades, vamos dizer assim, da igreja. A igreja tem mais responsabilidade que o mundo. Se o mundo não reconhece a Jesus Cristo, vai morrer nisso, infelizmente, não é? Eles não aceitaram a Jesus Cristo, não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é? Vamos dizer assim, não tem tanta responsabilidade, mas ainda assim serão, né? Morrerão e receberão a condenação eterna, né? O pago pelos seus pecados. E a igreja? A igreja que é salva por Jesus Cristo, que conhece a verdade, conhece o final da história. Qual que é a sua responsabilidade, portanto? Qual é a implicação cristã de saber isso, de conhecer isso, de crer nisso para o sentido da história? Então, essa é a nossa lição de hoje, ok? E a primeira implicação cristã para a igreja é que ela deve proclamar o evangelho. Vocês estão vendo aí no estudo, na página de número 15, né?
na página número 15, o sentido, certo? A Marizene está dizendo que não recebeu, Marizene, o estudo aqui. Está no grupo Mulheres que Oram, não sei se você faz parte, liderança e também congregação do Alvarenga. Nesses 3 grupos eu coloquei o estudo, certo, Marizene? O Ismael também. Ismael, prazer estar conosco aqui. Ok? Boa noite, Joana, também. Boa noite, Ismael. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, para quem não tem o estudo, a apostila que nós estamos estudando, eu estou fazendo e mandando por partes. Isso quer dizer que cada vez eu envio ela atualizada, tá bom? Então, eu vou. Um minutinho só que eu vou mandar aqui para mais alguém. Ok? Estudo de escatologia. Estou mandando para o Ismael, nosso irmão em Cristo, colega Ismael Brito. Eu creio que para Jaqueline eu não tenho o WhatsApp da Jaqueline. Não tenho, Jaque. Não tenho da Jaqueline, infelizmente. Mas enfim, vamos continuar aqui, tá bom? Mandei para o Ismael só, que o Ismael não tinha esse estudo aí. Então hoje, como eu não estou compartilhando o estudo, estou compartilhando a tela diretamente, né, me pediram para eu compartilhar a tela aí, que seria melhor do que compartilhar o estudo. Então, hoje eu mandei o estudo para vocês pelos grupos de WhatsApp, tá certo? Então, pessoal, vamos ver aqui. Então, uma das implicações cristãs, né, da igreja, por saber o que vai acontecer no final, por saber a escatologia, né, é proclamar o evangelho. Está escrito assim na nossa apostila. Tendo Cristo inaugurado o reino de Deus, tendo anunciado no início do seu ministério e nos dado a grande comissão, pouco antes de ser assunto aos céus, né? Antes de subir aos céus, Jesus ele conclama os seus discípulos, que era um número pequeno, e poucos discípulos naquela época, somente que estavam seguindo Jesus em todos os passos, e ele dá a grande comissão, mas nessa grande comissão está representado todos os discípulos de Jesus Cristo, toda a igreja, não é? Então, ele dá a comissão antes de subir aos céus, e isso implica em que a grande tarefa da igreja é levar o evangelho a cada criatura, certo? Até que chegue o fim. Então, vamos ver isso? Então, eu convido vocês primeiro para abrir em Mateus capítulo 3, verso 2. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 2. Diz assim: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Quem falou isso foi João Batista, né? Então, Jesus Cristo ele vem inaugurar o reino de Deus, não é? Uma nova era, uma nova época, não é? Nós já temos falado em estudos anteriores que a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo inaugura o final dos tempos. Por isso que nós vemos na Bíblia constantemente os apóstolos esperando as coisas que foram anunciadas que aconteceria no juízo final, na volta de Cristo, eles esperando para o dia deles. Eles esperavam, aguardavam ali, né? Achando que Cristo voltaria ainda na época deles. Porque Cristo inaugurou o final dos tempos, né? Então, quando nós falamos final dos tempos, nós estamos falando da era presente. Ou melhor, já ocorreu o final, o grande dia? Não ocorreu. Mas já abriu a época, a era em que nós estamos vivendo o final dos tempos. Então, quando Jesus ele mostra todos aqueles sinais lá em Mateus 24, né, o sermão profético, guerras, rumores de guerras, peste,
Tudo isso está falando do tempo presente. A cada dia que passa, essas coisas vão aumentando, elas vão acontecendo com maior intensidade. Hoje nós vamos falar, por exemplo, do mal, que o mal, a cada tempo que passa, a cada época que passa, ele vai aumentando, ele vai crescendo. Assim também como o reino de Deus vai se aproximando do seu desfecho, que é o juízo final. Mas a época, né, ou a era finais dos tempos já se iniciou, tá? Desde a época em que Jesus foi crucificado e ressuscitou, né? E aí, principalmente com a descida do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Então ele vai inaugurar, né? Principalmente esse ato do Espírito Santo inaugura essa época que é conhecida na Bíblia como o final dos tempos, ok? Mas então Cristo inaugurou o reino de Deus, né? Olha o que João Batista está falando aí, ele está próximo. Por que ele está próximo? Porque Jesus ainda não tinha começado a falar sobre o reino de Deus, não tinha manifestado ainda o reino de Deus às pessoas. O que nós vamos ver agora em Mateus 4:23. Olha aí, abre sua Bíblia aí e veja. Mateus 4:23. Leia aí, veja o que está escrito, né? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo, né? O evangelho do reino, lembram-se, são as boas novas de que Deus enviou o seu Filho para, né, para salvar as pessoas, não é? Prometido lá no Antigo Testamento, o Messias, o libertador, não é? E Jesus, quando ele faz milagres, ele está dando sinal desse reino novo, que vai ser implantado no final da época mesmo, né? Ele vai curar os enfermos, ele vai expelir os demônios. O que são isso, na verdade? São demonstrações de como será o novo céu e nova terra, né? Não haverá mais o demônio, não haverá mais doenças que atacará as pessoas, não haverá mais fome. Então, os milagres são demonstrações do reino de Deus. Por isso que aqui Mateus, quando escreve, ele coloca as duas coisas junto, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Por quê? Porque isso faz parte do novo reino, né? Não haverá mais doença, não haverá mais ignorância. Lembram-se que Deus fala lá no Antigo Testamento, né? Que como as águas enchem o mar, toda a terra há de conhecer a Deus, não é? Então, Jesus está ensinando, está demonstrando como vai ser, portanto, o novo céu e nova terra. As pessoas que ali habitarem vão conhecer a Deus, né? Vão conhecer a Deus como jamais conhecemos a Deus. Vão experimentar das bênçãos completas, né, do reino de Deus, que é não haver doença, que não é não haver fome, não haver todas essas lutas humanas que temos por conta da entrada do pecado no mundo. Não é? Então já não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais fome. Então é isso que Jesus está demonstrando ao pregar o Evangelho. E após ele fazer isso, né, todo o ministério de Jesus Cristo, portanto, todo o ministério de Jesus Cristo que nós conhecemos, e ele morreu, ele foi submetido à morte de cruz. Ele ressuscita, ele vence, ele vai vencer a morte, né, é um passo muito importante dentro do plano da redenção. Ele vence a morte porque ele ressuscita, e antes de subir aos céus, ele dá uma tarefa para a igreja. E essa tarefa é importantíssima, não é? Eu perguntaria para você, o que você faria no último dia da sua vida? Se você soubesse qual é o último dia da sua vida. O último dia que você vai ver sua mãe, seu pai, né? Talvez você vai pensar assim, eu ficaria com ele, eu daria um beijo. É justamente essa a ideia. Você vai fazer a coisa mais importante que você acha que você deve fazer com aquela pessoa ou naquele último momento, no seu último suspiro de vida. Então, o que é mais importante, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Então Jesus reúne os seus discípulos e dá essa ordem, né? Vamos lá, Mateus, no final do evangelho de Mateus, Mateus 28, verso 19 e 20, né? Bem conhecido,
Jesus disse, portanto, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco, o quê? Todos os dias até a consumação do século. Então, essa é a ordem de Jesus. Então, a implicação de ser igreja, de você ser alguém salvo por Jesus Cristo, isso tem uma grande responsabilidade na sua vida. Você é um proclamador do Evangelho. Você deve pregar o Evangelho, porque foi para isso que Jesus Cristo veio, para salvar as pessoas. E agora você é instrumento dessa salvação, você é um instrumento de Deus, né? Usado por Deus para pregar o Evangelho a todos os criaturas, não somente os pastores têm um chamado especial de pregar a palavra de Deus, com certeza, os missionários, os oficiais da igreja, mas esse chamado é dado à igreja. E se você faz parte da igreja, como de fato você faz, se você crê em Jesus Cristo, né, no sacrifício de Cristo na sua vida, então também é responsabilidade sua, né, proclamar esse evangelho, certo? Até que chegue o fim. Até que chegue o fim. Pastor, quando é que vai chegar o fim? Nós não sabemos. Não foi revelado a ninguém, né? Embora nessas épocas de epidemia, diga-se de passagem, já houve muitos, né, falsos profetas em que marcaram o final do mundo, marcaram a volta de Cristo e todos quebraram a cara, todos erraram, né? Erraram porque ninguém sabe, né? Não foi revelado a ninguém. Mas o fato é que é responsabilidade da igreja pregar o evangelho a toda criatura até que chegue o fim. Certo? Veja aí, Mateus 24:14. Por isso esse texto de Mateus 24:14, né? Quando Jesus está falando do sermão profético, ele vai falar assim, no verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Olha o evangelho do reino, né? Que reino é esse? O reino que Deus vai instaurar, né? O reino que Deus planejou para os seus filhos. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso não quer dizer que todas as pessoas obrigatoriamente terão que ouvir o evangelho, né? Na verdade, nós cremos que todos os eleitos, todos aqueles que Deus quer salvar, esses vão ter que ouvir. Esses vão ter que ouvir o evangelho, não é? Porque a eleição trabalha com a pregação, a exposição da palavra de Deus, que nós chamamos de vocação eficaz lá na teologia, certo? Então, todas as pessoas eleitas, elas naturalmente têm que ouvir a pregação do evangelho e se sentirem chamada pelo Espírito Santo para servir a Deus, e vão entregar, né, vão entregar a sua vida, né, o chamado irresistível aí, né? Então virá o fim. Então, mas nós temos que pregar. Essa é a responsabilidade da igreja, tá? Algumas vezes nós que aguardamos a volta de Cristo somos surpreendidos pelo ardente desejo pessoal de que Cristo volte logo, não é verdade? A gente fala, Cristo tem que voltar, ou Cristo vai voltar, e alguns até erram, né, com todo esse desejo, né, a flor da pele, assim, vivendo num mundo tão ruim no qual vivemos, as pessoas acabam até acabam errando por ansiedade, né? Então, mas contudo, embora tenhamos esse desejo aí, nós devemos levar em consideração as palavras do apóstolo Pedro. Pedro disse assim, não retarda o Senhor a sua promessa. Está lá em 2 Pedro 3,9. Tá bom? Para quem quiser abrir a Bíblia aí, 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos aqui, sem dúvida nenhuma, todos os que ele chamou, tudo que ele elegeu né, antes da fundação do mundo.
naturalmente, Deus conhece todos aqueles que virão, né? Porque Ele mesmo elegeu, né? As ovelhas ouvem a sua voz e atendem, como Jesus mesmo diz lá em João, né? E, e ele mesmo diz que ele tem ovelhas de outros apriscos que não o de Israel. Então, o número dos eleitos nós não sabemos. Então, a igreja precisa continuar proclamando esse evangelho. E quando então for, né, o momento em que Deus sabe, aí será o fim. Mas enquanto isso, não é? E nós não sabemos quando será, impreterivelmente, né? Incessantemente a igreja precisa pregar o evangelho. Essa é a função principal da igreja, né? A pregação do evangelho até que Cristo volte. Tá bom? Portanto, concluímos que as atividades de proclamação do evangelho, nós colocamos aqui evangelização e missões, né? A evangelização pessoal, na sua família, no seu bairro, seus colegas, seus amigos, e também fora da nossa pátria, né? Para outros povos, outras etnias que não conhecem a Jesus, né? Essa atividade da proclamação do evangelho se configura na principal atividade da igreja desta era, entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Certo? Então, essa é a principal função da igreja. Nós sabemos que a igreja, meus irmãos, ela tem muitas atividades, né? Inclusive atividades sociais, não é verdade? Atividades sociais da igreja, nós vemos isso, né? A paz, Wagner. Deus abençoe, meu querido. André também, Deus abençoe. André Rezende, Deus abençoe. Boa noite, Jacicleide. Então, irmãos, continuando aqui, nós vemos aí no estudo, não é? Que é isso. Mais uma vez, para os irmãos que chegaram há pouco, nós temos o WhatsApp aí. Se alguém mandar, a gente manda o estudo, certo? Nós colocamos o WhatsApp aí nos comentários, irmãos. Deixa-me só ver se não chegou nada aí. O grupo liderança, não. Só no grupo liderança. Ok. Então vamos dar sequência aí, tá bom? Tá dando para acompanhar? Quem precisar do estudo depois, é só mandar um e-mail ou pelo WhatsApp pedir aqui, a gente envia para vocês, tá bom? Estudo sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Nós estamos vendo que a implicação, não é, da igreja é conhecer a escatologia, portanto, conhecer o final das coisas, né? Saber que Cristo volta, é pregar o evangelho. Uma das implicações cristãs da história é a pregação do evangelho. É responsabilidade da igreja, é mandado de Deus. Outra implicação também, quando a gente estuda a escatologia e a gente conhece um pouquinho mais, é observar duas correntes históricas, tá bom? E a gente começa dizendo o seguinte, que desde a queda é a referência para o primeiro pecado lá de Adão e Eva. Né? O homem caiu da condição que Deus criou de salvo, né? De eleito, de sem pecados. Então o homem caiu dessa condição e foi expulso do paraíso. Os irmãos conhecem a história. Então, desde a queda dos nossos primeiros pais, deixa eu corrigir aqui, dos nossos primeiros pais, lado a lado ao desenvolvimento do reino de Deus na história, nós também testemunhamos as ações do inimigo, Satanás, numa escalada do reino do mal. Então, desde a queda, Deus ele vem desenvolvendo os seus planos, né, o plano da redenção, para a chegada do reino. Como nós lemos lá em Mateus, um pouco mais acima, de João Batista falando, anunciando ali para os seus discípulos, de que é chegado o reino de Deus. Então, a preparação desse reino vem sendo desenvolvida desde lá do Antigo Testamento.
Deus vem mandando os profetas falar, né? Através dos sacrifícios, tudo aponta para a chegada do reino de Deus e para a chegada de Cristo, né? Que é o Redentor. Então tudo aponta para Cristo. Infelizmente, aí para quem chegou agora somente, a gente já vem estudando há mais de um mês isso. A gente viu, né? Lá no Antigo Testamento, as promessas, as profecias para a chegada do Redentor. Então, esse desenvolvimento para a chegada do reino de Deus tem alguém que está competindo junto com isso, né? Lado a lado com o desenvolvimento para a chegada do reino de Deus, nós testemunhamos as ações do inimigo também. Né? Ou seja, o mal ele vem também numa escalada e ele vem crescendo, né? Quanto mais se aproxima o reino de Deus, quanto mais se aproxima o final dos tempos, o mal ele vai ficando pior, ele vem crescendo. Jesus mesmo alertou para o fato de que os filhos do maligno, o joio, cresceria juntamente com o trigo, que são os filhos de Deus. Vamos ver isso? Então, o que nós vemos? Durante a história, duas correntes. A corrente do bem, que é os descendentes da mulher, através de Jesus Cristo, né? Os filhos de Deus que criam no Messias que ainda não tinha vindo no Antigo Testamento, e aqueles que creram e crerão em Jesus Cristo como Filho de Deus que veio. Então, esses são, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, são a descendência da mulher que Deus fala que será perseguido, né, por Satanás, pelos descendentes de Satanás. Que o descendente da mulher teria seu calcanhar, né, ferido, né, justamente por esmagar a cabeça da serpente. Ali é uma referência a Jesus Cristo, né, pisando Satanás, portanto, na cruz. Satanás teve o seu momento de vitória quando Jesus Cristo morre, né, lá na cruz do Calvário, mas é esse sacrifício, é essa morte que vai trazer a vitória, porque através da morte também Cristo pode ressurgir vencendo a morte. E aí, irmãos, nós vemos que apesar de tudo isso, apesar de Cristo já ter vencido a Satanás ali na cruz, né, a semente do maligno continua no mundo ainda, o mal continua crescendo. É mais ou menos quando um país ganha a guerra, né? Ele já tem a guerra ganha, mas as resistências do inimigo ainda não se rendem, ainda não entregam as armas, continua lutando até o último momento. Então é isso que nós temos isso. Satanás ele já foi vencido na cruz do Calvário, Jesus Cristo já teve a vitória, não é? Mas Satanás ainda não depôs as suas armas, certo? E Jesus vai falar isso muito claramente, né? Que a descendência da serpente, que ele chama de joio aqui em Mateus, vai crescer junto com o trigo, que é uma referência aos filhos de Deus, não é? Mas serão arrancados só quando? Só na ceifa. Ou seja, só no dia do juízo mesmo é que Deus vai separar os maus dos bons, né? As ovelhas dos bodes. Então isso fica muito claro, né? Então essas duas correntes estão coexistindo, elas estão andando juntas, não é? Nesse período, desde a queda do homem até a volta de Cristo. Eu convido vocês para abrirem as suas Bíblias agora em Mateus 13, Mateus capítulo 13, verso 24 em diante. Mateus 13, verso 24 em diante. Veja aí, diz assim, Jesus falou isso através de uma parábola, né? Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeasse boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso,
Mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. A colheita é uma referência à vinda de Cristo, né? E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Desculpem, irmãos. É interessante que ele fala aqui, né? Os ceifeiros, os ceifeiros são anjos. Então, em toda a escatologia, quem vai vir fazer a colheita são os anjos, né? E os anjos sabem quem é de Deus, quem tem a marca de Cristo, né? O sangue de Cristo em sua vida e não tem. Então, nós, seres humanos, nós não estamos aptos a saber quem é crente, quem crê em Jesus e quem não crê em Jesus. Quem é ímpio, quem é crente. Mesmo porque a salvação vem em momentos diferentes para um e para outros, né? Então, nós não podemos discriminar a ninguém, né? Então, nós devemos tratar a todos com bondade, não é? Com compaixão, devemos pregar o evangelho a todas as pessoas, sem distinção de pessoas. Por quê? Justamente por isso, porque nós não sabemos, nós não sabemos. O ser humano não sabe, né? Mas os anjos sabem. E como eles vão ministrar na volta de Cristo, Cristo volta com os seus anjos para separar os bons dos maus, é ele que vai fazer essa colheita aí, separar o joio do trigo. O joio vai atar em feixes para ser queimado, mas o trigo vai recolher no seu celeiro. Então, uma referência, primeiro, de que nessa era, nessa época, essas duas correntes caminham junto. Que corrente? A corrente do joio, a corrente do trigo, a corrente dos filhos do maligno e a corrente dos filhos de Deus. Correto? Então nós vivemos numa época, numa era e num mundo em que ambas as correntes estão se desenvolvendo. E com isso também eu quero dizer que o mal também está se desenvolvendo. Se a cada dia nós nos aproximamos da volta de Cristo, do novo céus e nova terra, eu quero dizer também que o mal ele está numa escalada, ele vai crescer, né? Tanto quanto nós nos aproximamos da volta de Cristo, né? Cada vez o ímpio vai se enlamear mais com as suas impiedades, o mundo vai ficar mais sujo, né? Nas suas imundícies, nas suas podridões, não é? E é isso que vai ocorrer até a volta de Cristo. Ainda aí na nosso estudo, Mateus 13, ainda vamos ler o 36 ao 43, nesse mesmo contexto aí do joio e do trigo, agora o 36 ao 43. Diz assim, a explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. Filho do homem, nós lemos lá, estudamos que é uma referência a Jesus Cristo, né? Lá em Ezequiel, em Daniel, está essa designação, né? O filho do homem, em referência ao Redentor, ao Messias prometido. Então, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, né? O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, aí a referência ao juízo final. E os ceifeiros são os anjos, olha lá. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, né? E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, portanto. Então, a explicação aí do joio, tá bom? E do trigo, né? Dessas duas correntes que coexistem desde a queda, né? Desde a queda de Adão, tá certo? Vamos lá, deixa eu continuar aqui.
Ou seja, o reino de Satanás existirá e crescerá enquanto o reino de Deus crescer até o dia do juízo. Então sempre vai coexistir esses dois reinos, tá? Se por um lado Satanás tem os seus soldados, a igreja representa a resistência. A gente não pode esquecer isso, não é? Não é só saber, vamos dizer assim, e esperar em berços esplêndidos, né? Em berço esplêndido que Deus faça alguma coisa contra Satanás. Não. A Bíblia diz que nós estamos em guerra, né? E nós precisamos agir ou reagir a tudo isso, né? Nós somos a resistência. Como numa guerra existe, né, o inimigo de um lado e a resistência do outro, assim também somos nós, né? Certamente o fato da igreja ter sido previamente avisada implica também na responsabilidade e precauções que ela precisa tomar. Certo? E Paulo falou isso de que forma? Lá em Efésios capítulo 6, de 10 a 20. Vamos abrir a Bíblia lá? Efésios 6, do 10 ao 20. Desculpem aqui, eu estava... Estamos chegando lá, irmãos. Estou com a Bíblia de Genebra hoje aqui. Ela tem muitas folhas. Efésios 6, do 10 ao 20. Diz assim, portanto, a palavra de Deus. Ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Amém? Então, irmãos, é isso, né? A igreja foi avisada dessa luta, dessa guerra, foi avisada do fim, que seríamos vitoriosos, porque Cristo já venceu essa luta lá na cruz do Calvário, e isso implica em nós também reagirmos como igreja, né? Como? Vestindo aqui, né, a armadura dos santos, como Paulo diz, né? A espada, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a igreja precisa fazer uso, né? As nossas armas, elas não são carnais. Né? A igreja não tem que sair pegando em arma aí, não é? E matando, mesmo porque o espírito do mal, né? Satanás e os seus ascetas, não se mata com arma, com essas armas carnais. Não é? Mas é com oração, é fazendo a palavra, é pregando pelos ministros da palavra, pelos pregadores da palavra. O apóstolo Paulo deixa muito claro aqui, né? A súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então a igreja precisa estar orando, em oração, orando uns pelos outros, orando pelos pastores, orando, não é, pelos missionários, fazendo a sua parte também, pregando a palavra, se preparando, estudando a palavra, fazendo isso que nós estamos fazendo hoje aqui, não é? Então é nesse sentido, ok, irmãos? Não, né? Essa é a responsabilidade, a implicação de sermos chamados para servir a Deus.
Né? Não é assim, agora eu sou igreja, agora eu sou salvo e vou descansar em berço esplêndido, não é nada disso. Né? A igreja está em luta. Né? Nesse momento, o mal está crescendo aí fora. E o que, que nós temos feito para para pregar a palavra de Deus, para mostrar para as pessoas que Cristo está voltando e que quando ele voltar, ele vai fazer separação do joio e do trigo. Então nós temos que fazer o nosso papel. E então, quando alcançarmos o objetivo que não é nosso, é de Deus, de alcançar todo aquele que ele chamou, então Cristo volta para fazer essa separação. Ok? Então, até a hora da ceifa, né? Nós temos que cumprir as nossas responsabilidades e também tomar as nossas precauções, sempre vigiando, né? O apóstolo Paulo vai falar em Efésios, vigiando. Então, na verdade, o conflito entre o mal e o bem já se deu na cruz do Calvário, certo? Esse conflito já se deu. O bem venceu, eis a prova, Jesus ressuscitou. No entanto, o mal ainda não depôs as suas armas, que é o mal. Né? Quais são as armas do mal, vamos dizer assim, né? Da milícia de Satanás? É o próprio mal, o mal que faz para uma criança, o mal que faz para o mundo. Todo tipo de mal é oriundo do pecado do homem e da ação de Satanás. Então, essas são as armas de Satanás, né? Fazer o mal. Né? Então, ele não depôs as suas armas ainda. A mentira, né? Que é o diabo é o pai da mentira, a morte ainda, né? Vai ser um dos últimos inimigos a serem vencidos aí, né? A depor as suas armas, na verdade já foi vencido na cruz do Calvário por Cristo, né? Na sua ressurreição, mas vai ser uma das últimas a depor as suas armas, entre outras ações aí de Satanás e do pecado. Por isso o mal continua a atacar e lutar uma batalha perdida, né? Há quem diga que Satanás sabe que a batalha está perdida, né? Ele já foi avisado disso lá na cruz do Calvário, quando Cristo, né, pagou o preço e depois ressuscitou. Né? É interessante aquele texto de Colossenses, né, que diz que os nossos pecados foram encravados ali na cruz do Calvário. Portanto, né, e foram encravados ali na cruz do Calvário e todo o preço foi pago. Todo o preço foi pago, né? Eu gosto de ler esse texto porque mostra o desfecho, né? O desfecho total ali da ação de Cristo na cruz do Calvário. Está lá em Colossenses capítulo 2, né? A partir do verso 13, vai lá. Colossenses 2, verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha lá, está falando da morte de Jesus na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Ou seja, Cristo pagou o preço de todos os seus pecados, todos. Foi removido ali na cruz, né? Ele encravou na cruz, né? E mais, ele não só fez isso, e despojando os principados, a palavra principados aqui é poderes, né? Principais, né? É do grego arquê, né? São os primeiros, principados e potestades, né? Os primeiros poderes e os primeiros e os poderes, né? Despojando, ou seja, tirou toda a força, todo o poder aí de Satanás e dos seus ascetas e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então vejam que a vitória de Cristo é certa. Ele já venceu Satanás e todos os seus poderes. Já venceu. Já os despojou. No entanto, eles ainda trabalham nesse mundo, primeiro porque Deus permite assim,
né? Se Deus quisesse, isso não aconteceria, está nos cânones, nos mistérios de Deus, nos planos de Deus, tudo isso, mas eles só fazem isso, não é? Até que o número dos eleitos então sejam alcançado e Jesus Cristo volte. Então eles não terão mais o que fazer e serão lançados todos no lago de fogo. Isso nós vamos ver com mais visibilidade nos próximos estudos, lá quando a gente estiver estudando já o juízo final, né? E quando Deus, portanto, concluir o seu plano, né? Então, irmãos, por isso o mal continua a atacar e lutar uma batalha perdida, tá? A batalha está perdida. O cristão crê e vive sob a perspectiva de que, apesar do errado tantas vezes parecer tão forte, Deus é soberano e Cristo conquistou já a vitória sobre os poderes do mal. Então essa é a nossa perspectiva. O mundo está ruim? Tá. Mas está ruim por quê? Porque ainda está essa corrente, ainda existe a corrente do mal. Né? Eles estão vencidos, mas eles não depuseram as suas armas ainda. Mas nós sabemos, né? Sabemos que eles estão vencidos. Então nós trabalhamos em prol do Evangelho, da causa de Cristo, não é? Sempre nos precavendo, sempre fazendo a nossa parte, como diz aí Efésios capítulo 6, versos 10 a 20. Ok? Tudo bem até essa parte aí? Já está perto aqui, né, da gente, da nossa aula de hoje. Eu tenho mais uma parte, uma parte aqui para entrar, irmãos, que fala sobre continuidade e descontinuidade entre as obras desse mundo. Então, como nós estamos estudando a perspectiva das coisas na escatologia, o que vai acontecer, né? E, portanto, como também deve ser o nosso proceder, o nosso agir é, diante do conhecimento do que vai acontecer na história, né? Então, nós vamos abordar agora uma parte que nós nominamos aqui de continuidade e descontinuidade entre as obras desse mundo, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre graça comum, o que é graça comum, e depois nós vamos abordar um pouquinho sobre as obras humanas. Como é que vai ser o céu, né? Como é que vai ser as obras do homem, né? O que o homem vai esquecer? Será que é todas as coisas? Será que será uma nova criação mesmo? Você não vai se lembrar de nada, nada do que foi feito aqui nessa terra, né? Nenhuma obra, nada do que o homem fez vai ser levado para o novo céu e nova terra. O que você acha, né? Então, é sobre essa parte aqui da escatologia que nós vamos adentrar agora. Eu só quero ver o horário aqui para ver se a gente consegue fazer isso hoje. A Maria Lúcia está aí. Boa noite, Maria Lúcia. Reverendo Francisco, Deus abençoe, reverendo. A Léria, graça e paz, Léria, Deus abençoe. A Jaqueline, a Maria Lúcia. Irmãos, é interessante, né? Vários irmãos, várias ovelhas de outras igrejas onde eu passei estão conosco aqui hoje, né? A Jaqueline, a Léria e outros irmãos aí. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá certo? Então, o estudo bíblico está à disposição nos grupos de WhatsApp. Quem quiser esse não for de nenhum grupo que eu mandei aí, pode pedir no particular no WhatsApp que eu mando o estudo bíblico para vocês. Tá bom? A Léria aí, a Jaqueline já foi dito, e os outros irmãos que estão conosco aí. Muito bem. Ok. Vamos lá então? Vamos lá, irmãos. Vamos continuar aqui. Vamos continuar mais uns minutinhos aqui, tá? Então vamos pelo menos trabalhar a graça comum hoje. O que é graça comum? A graça comum de Deus sempre atuou no homem e no mundo apesar das consequências da queda, certo? O que é a graça comum? Nós vamos ver aqui a definição, segundo João Calvino. Berkoff dá uma definição lá no seu livro de Teologia Sistemática, que eu gosto bastante.
Mas vamos ver Mateus, vamos ler Mateus 5:45. Mateus capítulo 5, verso de número 45. Diz assim, tá falando do amor ao próximo, né? E Jesus vai usar isso como motivo, né? A ação de Deus, a graça comum de Deus sobre todos os homens, para mostrar que o amor ele tem que ser incondicional, né? Nós não podemos amar só as pessoas que nos amam, só as pessoas, só os crentes, né? O nosso amor tem que expandir, tem que ser mais do que essas coisas. Então diz assim Jesus, a partir do verso 45 do capítulo 5 de Mateus. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ok? Então, essa é a graça comum de Deus, é uma ação de Deus, né, que ele presenteia toda a humanidade. Afinal, toda a humanidade ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Alguns teólogos dizem que o humano ele só é ser humano porque ele traz o imago Dei, né? A imagem de Deus em si. Se o ser humano perder totalmente a imagem, ele deixa de ser ser humano, né? Mas enfim, Deus ele abençoa justos e injustos quando ele manda chuva, quando ele manda o sol, quando ele dá capacidade ao homem de raciocínio, inteligência. Então, tudo isso são bênçãos de Deus. Né? A vida é uma dádiva, uma bênção de Deus, que está sobre todo o lar, sobre toda a vida, sobre todas as pessoas. Então, a teologia vai estudar isso como graça comum, em distinção da graça especial. E o que é a graça especial? É a salvação em Jesus Cristo. Né? Então a graça especial é a salvação de Jesus Cristo, mas a graça comum todo homem tem. E a graça especial, alguns apenas têm. Aqueles a quem Deus elegeu, a quem Deus se relacionou, a quem Deus amou antes da fundação do mundo. Tá? Aí já vai entrar em predestinação, em soberania de Deus, não é o nosso foco aqui. Mas enfim, a graça comum ela está em distinção, né? Ela tem essa diferença da graça especial. Graça especial aos eleitos, aos salvos, e graça comum a todas as pessoas, indistintamente. Ok? Mas, segundo Berkoff e João Calvino, a graça comum em João Calvino se distingue da seguinte forma. João Calvino sustentava firmemente que o homem natural não pode, por si mesmo, fazer nenhuma boa obra. Tá? Olha só, presta atenção. O homem natural, ou seja, o homem sem Deus, não pode por si mesmo fazer nenhuma boa obra. O que é uma boa obra? É aquela obra que Deus aceita. Ele pode fazer bondade? Pode. Ele pode fazer caridade? Pode. Mas por essas obras não serem em Cristo, em Deus, elas não são aceitas para a salvação. Então não são boas obras. Ok? São obras de caridade, são obras de bondade, são ações sociais, enfim. Mas todas elas estão contaminadas pelo pecado, se não forem assim em Jesus Cristo. Então, mais uma vez vou ler. João Calvino sustentava firmemente que o homem natural não pode por si mesmo fazer nenhuma boa obra. E insistia vigorosamente na natureza particular da graça salvadora. Tá? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a graça comum não salva. A graça comum não salva. Porque a graça comum é para todos os homens. E através da graça comum, o homem pode fazer uma caridade. Pode fazer uma esmola. Pode desenvolver um projeto social. Mas isso é suficiente para que ele seja salvo? Não. O que é suficiente para ele ser salvo? A graça especial, que é a morte do seu Filho Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por quem? Senão por mim. Então essa é a graça especial em diferença da graça comum, certo? Então Calvino insistia nisso.
vigorosamente na natureza particular da graça salvadora. Ao lado da doutrina da graça particular, ele desenvolveu a graça comum, né? Ele desenvolve essa doutrina, né? Essa graça é comunal, ou seja, comunal de comum. Não perdoa, essa graça comunal não perdoa nem purifica a natureza humana. É o que eu estou falando, ela não salva. E não efetua a salvação dos pecadores. Ela reprime o poder destrutivo do pecado. Por que Deus permite a graça comum no mundo? Para que reprima, né, o poder destrutivo do pecado. Mantém, em certa medida, a ordem natural do universo, possibilitando assim uma vida ordenada. Distribui em vários graus dons e talentos entre os homens, promove o desenvolvimento da ciência e da arte e derrama incontáveis bênçãos sobre os filhos dos homens. Ok? Então, nós concordamos com Calvino, literalmente aqui em tudo que ele fala, né? Então, essa graça comunal, graça comum, ela não é suficiente para salvar. Por que Deus permite ela? Justamente para isso, para reprimir o poder destrutivo do pecado. Imagina o mundo sem a bondade que Deus permite que o homem faça, né? Fica inabitável. E é justamente isso que aconteceu no inferno. Quando Deus tira toda a sua graça, imagina, há quem diga que o inferno vai ser a ausência total de Deus. Nesse mundo, ainda que seja um mundo de pecado, um mundo caído em desgraça, Deus ainda atua aqui, né? Através da sua graça comum, através da igreja. Agora imagina um mundo sem Deus, sem a presença de Deus, sendo que todas as coisas boas vêm de Deus, porque Deus é bom, porque Deus é justo. Agora, quando Deus retirar tudo isso, retirar a sua igreja, retirar a bondade do mundo, retirar a graça comum do mundo, o que sobra? Sobra um monte de gente querendo fazer um monte de coisa ruim, um monte de mal, um monte de desgraça, e isso vai para o inferno, certo? Há, então, teólogos que vão defender essa tese de inferno, né? Que o inferno é a completa ausência de Deus e da sua graça. Bom, Calvino, ele segue Agostinho, né? Agostinho, grande teólogo, né? Agostinho. Agostinho, ele admitia que os pagãos podem praticar certos atos que são bons em si mesmos e que, numa perspectiva inferior, são até louváveis, mas julgava que esses atos, como atos de pessoas não regeneradas, são pecados, porque não brotam da motivação do amor de Deus ou da fé, e não correspondem ao propósito certo, que é a glória de Deus. Ele negava, portanto, que tais ações são fruto de qualquer bondade natural do homem. Agostinho, certo? Em outras palavras, as obras, né, dos homens sem Cristo, sem Deus, não passam de trapo de imundícia, né? É o que o profeta diz: a vossa justiça não passa de trapo de imundícia, né? Então, sem Deus, sem a salvação, sem a graça especial, toda obra humana, ela está desgraçada, vamos dizer assim. Está sem a graça, né? A palavra desgraçada é sem graça. E, portanto, ela, o seu destino será o inferno. Ok? Nesse sentido aí, né? Mas ainda assim são atos bons, são atos que refreiam o pecado, né? A polícia, o exército, todas as ações humanas, vamos dizer assim, em prol do ser humano, em prol da sociedade, da civilização, fazem parte da graça comum. E são permitidas por Deus e refreiam o pecado, refreiam a maldade, né? Mas ainda assim são contaminadas pelo pecado, né? E sem Cristo elas não significam muita coisa não, né? Então é isso aí o que Agostinho e também Calvino vai dizer e Berkoff. Nesse sentido temos isso que como o mal e o bem andam lado a lado, as obras boas dos homens, fruto da graça comum, mas que não servem para a salvação, têm sofrido reveses por causa do pecado, né? Ou seja, o homem faz coisas boas, mas essas coisas boas acabam sendo modificadas para coisas ruins, né? O camarada que descobriu o computador,
né? Ou que bênção que é o computador. Nós estamos aqui agora de frente ao computador, vocês estão de frente a um smartphone, um celular, enfim, todo mundo aqui usando, né, da tecnologia, da ciência, né? São coisas boas, são, mas elas podem ser usadas também para o mal? Com certeza podem ser usadas. Então é isso, né, que a humanidade ela trava uma luta com consigo mesmo. O que a humanidade consegue fazer de bom, né, é transformado em mal por conta do pecado e dessa corrente entre o bem e o mal que existe. Né? Para cada avanço da humanidade, assim nos parece, há um recuo correspondente. E a invenção do automóvel trouxe benefícios à locomoção, como a agilidade e conforto, mas consigo trouxe a poluição do ar e um terrível aumento de acidentes aí rodoviários fatais, né? A imprensa e a televisão trouxeram inumeráveis benefícios, sobretudo a informação, a descontração, né? Porém, trouxe também uma enchente de programas pornográficos, violentos e triviais, ataques contra a família, a moral e a fé. Né? Então, para tudo bom que o homem cria, vem algo mal junto com isso. A fissão do átomo deu origem às grandes descobertas na medicina, aí, no tratamento do câncer, das doenças, né? Né? Aquela chapa do pulmão que a gente fazia lá na Praça da Sé, lembra-se? Para tirar a carteira de emprego. Ixi, agora eu fui longe, hein? Tem gente que não vai entender. Mas, enfim, é uma descoberta, né? Graças à fissão do átomo. Então, essas descobertas, né? Apesar de ter trazido coisas boas para a humanidade, foram transformadas em arma de guerra, né? Resultou no indescritível horror de Hiroshima e Nagasaki, lá as bombas, lá que também é feito com a mesma tecnologia, e assim por diante. Para cada passo à frente, como se pode ver, a raça humana dá um passo para trás. O que é isso? Isso infelizmente, é a concorrência do mal e do bem. Lembra-se quando nós falamos aí do joio e do trigo? Né? E agora da graça comum, né? que é usado, ao mesmo tempo que Deus permite o homem, né? Ele presenteia o homem com dons, talentos, inteligência, e o homem usa isso descobrindo coisas boas, ao mesmo tempo isso vai se corrompendo pela presença do pecado ainda no mundo. Tá certo, irmãos? Pela presença do pecado. O progresso está emparelhado com o retrocesso. Esta é mais uma implicação da ambiguidade da história. Nós sabemos que no juízo final, o bem e o mal finalmente serão separados. Lembra-se da parábola do joio e do trigo? Vai ser separado. Até aquela hora, como Jesus disse, o trigo e o joio crescerão juntos. Ao pensar sobre o ponto final que o juízo dará nas obras más, somos levados também a pensar sobre o que terá continuidade e o que não terá. Tá bom? E eu vou parar por aqui para a semana que vem a gente voltar. Então, até aqui nós vemos que as próprias obras que os homens fazem devido ou por causa da graça comum que Deus lhes permite, até essas obras, infelizmente, elas vão estar marcadas aí, né? E vão estar manchadas pelo pecado, certo, gente? Deixa eu deixar uma marquinha aqui para eu saber onde eu vou voltar semana que vem, né? Então, será que todas as obras humanas serão extintas no novo céu e nova terra? Será? Então, essa é a pergunta no meio do nosso estudo aí, né? Quando estudamos continuidade e descontinuidade entre as obras desse mundo, né? Aí a gente vai estudar um pouquinho aí. Vocês já tem alguns que têm um estudo em casa aí, já vai poder ler e já saber a resposta. Mas se não, a gente nos encontramos novamente na próxima quarta-feira, às 8 horas. Eu convido a todos que participaram e agradeço desde já a sua participação. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, o seu ministério.
a sua responsabilidade como cristão de proclamar a Cristo, não é? E também de se precaver com as armas, não é? As armas da palavra de Deus. E, e é isso, que Deus continue sempre com você aí, você continue sempre fazendo a obra de Deus. E nós vamos aí, crescendo com a graça de Deus, para muito em breve, não é? Nos reunir novamente, se Cristo não voltar antes, tá bom? Faça a sua parte que Cristo volta logo. Ó, o Naim Lucena também, outro colega nosso aí, que Deus abençoe, Naim, sua vida, sua família, viu? É isso aí, chuva, sol, etc. Jaqueline. A Vânia está conosco também. A Manu. Manu, que prazer, a professora Manu. Deus abençoe. Irmãos, muito obrigado aí pela presença de todos, não é? Reverendo Francisco. Que Deus abençoe vocês aí, tá bom? E continuamos aí, firme e forte, estudando junto a palavra de Deus. Escatologia. A palavra escatologia, não é? É a doutrina das últimas coisas, dos sinais dos tempos, né? Ainda estamos aí, estamos caminhando, mas vamos chegar lá, né? Sobre a nova vida, sobre o dia do juízo, sobre novos céus e nova terra. Então, muitos símbolos ali do Apocalipse pretendemos trazer aqui nos estudos aqui e estudar junto com os irmãos. Tá certo? Que Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, com a graça de Deus, paz e saúde para todas as famílias aqui representadas. Amém. Um abraço aí.